Boa tarde a todos. Lembrando aos senhores que hoje é uma matéria importante no Jornal Globo, na página 31, sobre esse simpósio. Convido todos que não leram a acessarem. Convido o nosso querido acadêmico Daniel Tabac para falar sobre a abertura desse evento. Agradecer, na verdade, a presença de todos nessa tarde. Esse tema é extremamente importante. Acho que ele é crítico aqui da nossa visão diária, do nosso manuseio diário, da vida diária de todos nós. E nós tivemos o privilégio de reunir aqui diversos especialistas. Eu tenho certeza que aqueles que, de fato, tiveram a oportunidade de vir aqui não sairão decepcionados. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar início a essa questão apresentando um vídeo curto, torcer aqui para isso aqui funcionar. Acho que isso vai colocar a questão em perspectiva. Na verdade, esse assunto que nós vamos discutir hoje é uma questão extremamente importante, tanto é para toda a nossa comunidade. De fato, a revista Economist, no início desse ano, em julho, a matéria de capa foi exatamente o tema do nosso simpósio. E essa questão é extremamente relevante porque já há muito tempo a ideia da morte nos acompanha. Ela foi retratada de várias maneiras, já há 30 anos após a inauguração da nossa criação da nossa academia. Sir Lucas Fields retratou nessa imagem a imagem clara da presença do médico diante da morte. Essa imagem a gente vê claramente o que ela procura demonstrar. A gente vê que o foco não é no médico, o foco é no paciente. E, de fato, nesse ambiente, dentro do domicílio, ele acompanha perplexo, mas com um olhar compassionado, esse indivíduo, esse paciente, pequeno paciente que vai falecer, e diante da presença dos seus familiares num ambiente que propicia o acompanhamento e essa visão e o respeito àquele paciente. Ao longo dos últimos anos, essa imagem mudou, e mais ou menos é essa imagem que nós vemos hoje. A medicalização da morte determinou que os médicos, de fato, parece que reconhecem que a morte se tornou um fenômeno opcional e que ela se tornou proibida. E que dessa maneira nós, a todo momento, seremos capazes de verdadeiramente impedir a evolução natural desse processo. De fato, a capacidade nossa de garantir que o momento da nossa finitude fosse estabelecida e que os nossos desejos fossem respeitados, aqui no Brasil, foram estabelecidos por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que em 2012 determinou que as nossas determinações ao final da vida fossem respeitadas através do estabelecimento de um testamento vital. No entanto, apesar disso ser estabelecido em 2012, nós vemos que ao longo dos últimos 3 anos, menos de mil registros foram feitos, mostrando claramente um desconhecimento em relação a isso, mostrando a preocupação de fato que as nossas vontades não fossem atendidas. De fato, essa preocupação não ocorre somente aqui, ela acontece fora do Brasil. E essa imagem circulou no ano passado dessa senhora com mais de 100 anos, que se viu obrigada, não crente de que os médicos respeitariam os seus desejos, não registrou um testamento vital. Na verdade, ela registrou uma tatuagem no peito escrito "não reanimar", para que os seus desejos fossem respeitados. A morte sempre foi uma companheira da literatura, e a gente vê que há mais de 100 anos ela foi registrada na pena de Tolstói, nesse clássico A Morte de Ivan Ilitch, e mais recentemente o cirurgião Atul Gawande escreveu um clássico, um já clássico e agora um best-seller da lista do New York Times, que avalia exatamente a perplexidade, tanto do paciente, dos familiares e principalmente do médico, diante da sua incapacidade de lidar com a morte. Mas esse problema, na verdade, surgiu exatamente dentro da nossa formação como médicos. Quando nós ingressamos na faculdade de medicina, nós não estamos preparados para a morte. Na verdade, nós nos preparamos para o contrário. Nós nos preparamos para vencer a morte. A morte é uma inimiga e o nosso objetivo é vencê-la. E por essa razão, essa preocupação muito grande, nós vemos que um dos palestrantes aqui, que vai estar presente, enfim, no debate a seguir, no final da tarde, Dr. Sérgio Zeithaft, escreveu um livro exatamente sobre o papel
da morte e como que isso implica na formação do médico. De fato, o que eu e certamente todos os outros palestrantes esperam que se nós respondamos a seguinte pergunta no final da tarde: quantos médicos acostumados a determinar como os pacientes irão viver, de fato estão preparados para lidar com aqueles que irão morrer? E essa é uma questão fundamental e nós temos o privilégio aqui de ter uma pessoa que certamente vai nos trazer essas respostas. O acadêmico Camargo, que eu tenho o prazer de dividir esse pódio com ele na apresentação e na coordenação do simpósio, não apenas é um cirurgião de tórax exemplar e exímio, ele coordena a unidade de transplantes da Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, porque ele foi o primeiro cirurgião de tórax que realizou os transplantes de pulmão aqui no Brasil, e realmente em 1989 e 1999 ele realizou o primeiro transplante intervivos fora dos Estados Unidos. De forma que ele, além de ser um exímio cirurgião, ele também é um escritor, cronista, escreve regularmente no jornal Zero Hora em Porto Alegre e escreveu 2 livros, mais de 2 livros, 2 deles são aqui representados. Um deles, esse último agora, do que você precisa para ser feliz. E de forma que, sem me estender mais, eu queria, enfim, convidar o professor Camargo para nos brindar com essa palestra inicial sobre o que nós entendemos por uma morte digna. Camargo. Obrigado, acadêmico Tabaque. Por favor, senta aqui à minha direita. Querido Camargo, por favor, para proferir sua palestra, a noção de morte digna. Boa tarde a todos, eu agradeço a gentileza do convite para participar desse debate. Cumprimento o presidente pela brilhante ideia na seleção desse tema na nossa reunião de encerramento da atividade da academia em 2015. A noção de morte digna, ela primeiro precisa passar pela definição das circunstâncias em que a morte ocorreu. Porque, evidentemente, a morte que ocorre de maneira súbita no indivíduo rígido até o acontecido, ou a morte de um jovem que se vai sem ter cumprido um tempo de vida que justificasse a sua passagem pelo mundo, realmente é diferente da morte que conclui um ciclo vital de quem tem uma doença crônica e que arrastou a vítima e a sua família numa via cruz de sofrimento e que frequentemente cria o conceito de morte desejada. A naturalidade com que se convive com a morte, no acontecido num velório de um paciente idoso, mostra bem o quanto nós consideramos previsível e inevitável a morte como um ponto final do ciclo biológico. Mas não se deve esquecer que essas racionalizações, elas são completamente desapegadas de afeto, porque para quem ama, a morte é sempre cruel, sempre dolorosa e sempre extemporânea, não interessa a idade do paciente. E disso entende bem as pessoas que, por terem um afeto extremado em relação à pessoa que morreu, elas são sobreviventes da dor da perda, ou seja, são aquelas pessoas que morrem um pouco com os que se vão. A noção de morte digna, ela devia exigir um tempo de preparação que permitisse o resgate dos afetos negligenciados, a confissão dos amores omitidos e o reconhecimento agradecido pelo amor incondicional. Uma outra coisa que me parece muito importante é que não há possibilidade de morte digna num mar de sofrimento físico. E isso justifica um conceito que eu acho fundamental, de que toda a queixa clínica nessa circunstância representa uma urgência médica. Não há nada mais incompreensível do que um paciente consumido de dor num hospital moderno. Com todos os recursos que existem no controle da dor, isso é uma capitulação grosseira da medicina, na medida em que a nossa principal missão como médico é exatamente aliviar o sofrimento. O sofrimento emocional é a segunda etapa da participação médica no auxílio a esse paciente, esse sofrimento que tem desdobramentos familiares e espirituais
e que frequentemente são causas de grande sofrimento para o paciente moribundo. Esse certamente é um tempo de reconquistas apressadas, de confissões intransferíveis e sempre muito de perdão. Como nós vivemos e morremos exatamente da mesma maneira, nós não podemos esperar que um indivíduo que viveu mal possa morrer serenamente. E, invariavelmente, o mau filho será o mais inconformado, porque ele percebeu com a proximidade da morte a última chance de resgate dos afetos desperdiçados. É muito importante que se tenha a noção de que, quando nos aproximamos de alguém que sofre, nós estamos vivendo um momento crítico da relação médico-paciente, e o futuro dessa relação será determinado por o quanto formos sensíveis durante essa aproximação. Essa relação será marcada por afeto recíproco ou duradouro, ou pela desconsideração e desprezo definitivo e irreparável, que nós não podemos nos esquecer que ninguém ignora desconsideração. E não há nada mais afrontoso à dor de alguém do que a banalização do sofrimento. Há, evidentemente, um despreparo no manejo dessa situação. Eu, há algum tempo, atendi um paciente no consultório, um professor de filosofia, que um pouco antes dele desabar num choro convulsivo, ele anunciou que achava que tinha sido apanhado pelo caranguejo. Quando eu, não sabendo como manejar uma situação de desespero tão ostensivo, levantei, fiz a volta na mesa e sentei ao lado dele, e mostrando a tomografia, lhe disse: é por aqui que vamos começar a tratá-lo. Ele interrompeu o choro e disse: mas então eu tenho tratamento? Mostrando o quanto é vigente a ideia de que doença grave significa abandono e solidão. E esse é o grande pavor do doente terminal. Depois disso, ele foi um paciente participativo e lutador, e meses depois, às vésperas da morte, ele, que era um ateu assumido, pediu para falar com o pastor e disse que ele morreria ateu, mas ele queria dizer que, tendo sido tratado por pessoas tão generosas, ele tinha percebido que a generosidade talvez fosse uma boa face para esse tal de Deus, e que nesta face ele estava disposto a acreditar. Quando nos despedimos, uns 2 dias antes da morte, ele me chamou para dizer que nós estávamos encerrando uma parceria que tinha sido generosa, e que ele queria me dizer que, de tudo que tinha acontecido de bom, o mais inesquecível para ele foi aquele sentar ao lado dele lá na primeira consulta, mostrando o quanto essas pessoas estão carentes de afeto nessa situação de extremo desespero. Nós estamos despreparados para as coisas mais grosseiras. Por exemplo, a comunicação da morte. Existe absurdo maior do que a morte não ser comunicada pelo principal médico que atendeu o paciente? E com frequência nós vemos nos nossos hospitais a morte sendo comunicada pela enfermeira, pelo funcionário da internação, pela telefonista, ou o pior de todos, pelo agente funerário, sempre disposto a oferecer um preço promocional. Tem uma pesquisa publicada no New England há uns 15 anos atrás, uma pesquisa feita pelo capelão do hospital, que entrevistou 116 famílias que tinham perdido pacientes de câncer durante um determinado período, e 56% dessas famílias referiram que o mais agressivo da experiência da perda do ente querido tinha sido a comunicação da morte, o jeito que a morte foi comunicada. Outro aspecto que eu acho importante é que o quanto de fato a verdade é necessária, e toda a verdade ela é realmente útil, ou ela é muitas vezes um exercício de crueldade e prepotência. A sensibilidade que o médico deve ter é para determinar o que significa informação útil e o que é uma dispensável antecipação de sofrimento. É importante entender que ninguém aprende a sofrer por ter sido avisado antes do desfecho previsível e trágico. Os prodígios da terapia intensiva criaram a ideia equivocada na população leiga
de que toda morte que ocorra fora da terapia intensiva deve ser considerada como subatendimento médico. E isso tem pressionado médicos jovens e inexperientes, que receosos de serem acusados de omissão, internam pacientes terminais no ambiente mais inadequado para alguém viver os últimos momentos da vida, que é o ambiente hostil de uma terapia intensiva, sem noção de dia, noite, sem respeito à nudez, longe das pessoas que lhe amam e completamente desconectado da realidade afetiva que devia protegê-lo. Há uns anos atrás eu estava desesperado com um paciente morrendo de fibrose pulmonar, aquela dispneia terrível que cria uma sensação de impotência no médico insuportável, e comuniquei à esposa que nós pretendíamos sedá-lo para aliviar o sofrimento inútil. E ela me disse, por favor, não. Nós estamos conversando. Ele me disse coisas muito lindas e eu lhe pediria que não interrompesse essa conversa. Horas depois, quando eu voltei no quarto, ele tinha acabado de morrer e ela me abraçou e carinhosamente agradeceu e me disse, obrigado, doutor, porque por sua generosidade nós tivemos a segunda melhor noite das nossas vidas. O aprendizado é que o médico desejoso de interromper o exercício de impotência, que é o acompanhamento da morte, ele deve ouvir mais os envolvidos antes de decidir qual é a melhor atitude. De qualquer maneira, a UTI não é lugar de morrer, definitivamente não, é o lugar de se lutar contra a morte com todas as forças e recursos, enquanto houver a perspectiva real de vida digna depois disso, e só nesta situação. Também é um exercício de sensibilidade descobrir o quanto o paciente quer saber quando pergunta alguma coisa ou quando ele coloca uma questão para que o paciente negue, para que o médico negue e seja generoso na negação, porque nós não podemos ignorar que a negação é um dos elementos mais importantes do nosso kit de sobrevivência. O paciente que nega a desgraça favorece o médico, porque ele não vai precisar improvisar nenhuma explicação mais generosa. Um dos pacientes mais difíceis de manejo é aquele que resolve discutir a infelicidade de estar morrendo, as coisas não realizadas, e nós não temos nenhum recurso para mudar esse destino. A disciplina de cuidados paliativos tem essa perspectiva, infelizmente muito incipiente na maioria das nossas escolas médicas. Elas devem ensinar os nossos jovens médicos que terão a responsabilidade de acalentar as nossas mortes e que nos devem facilitar esse trânsito doloroso, porque permitir que alguém que está morrendo a oportunidade de perdoar e ser perdoado é uma apoteose de humanismo e de generosidade. E o médico que consegue ser parceiro nessa situação, quando a tendência natural é de sair correndo, ele está içando a arte médica a uma dimensão superior. E propiciar que alguém que está morrendo viva esses instantes finais sem dor, sem falta de ar, sem remorso e sem culpa, e principalmente rodeado das pessoas que de fato vão sentir a sua morte, é o mais próximo que podemos chegar do que se pode referir como morte digna. Muito obrigado. Querido Camargo, muito obrigado. Como sempre, uma apresentação com muita emoção e vivência.